que legal. O meu co-roteirista, Denilson, ele está aqui me ajudando a falar coisas desagradáveis. Como, por exemplo, de que essa cidade não valoriza o patrimônio histórico. Ela não percebe até o potencial de exploração econômica do patrimônio histórico. Então eu estou aqui bem no lugar onde a cidade nasceu e a maioria da população de Campinas nem sabe disso. Eles passam aqui bem ali à frente, que é a rua Benjamin Constant, de ônibus, de carro e tudo. Eles vêm a essa igreja, como eu dou aula numa escola que é frequentada por favelados, em sua maioria, e negros, e onde as igrejas pentecostais dominam ideologicamente, né? Os aparelhos de dominação ideológica do Althusser. Eu não sou altusseriano, mas eu aprendi com ele isso. Como é que as pessoas pensam? Elas pensam porque há instituições na sociedade que as doutrinam, e depois o professor de história que é acusado de ser doutrinador. Ora, as igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais doutrinam de tal modo que alguns até dizem metaforicamente que aquilo é uma lavagem cerebral. Então, eles nem têm ideia do que seja uma igreja católica. Eu já trouxe muitas vezes alunos meus aqui do Alpila, anos atrás, hoje já não faço mais isso. E eles nunca tinham entrado numa igreja católica na vida. Eles me diziam isso. Então, mas foi aqui que a cidade nasceu. A própria cidade nem sabe, nem lembra, e nem quer saber o que é pior. Porque não saber, ok, ensina-se, né? Mas o pior é que não querem saber. Que aqui foi onde a cidade nasceu. Ali atrás é a primeira matriz, que foi construída em Taipa de Pilão. E como eu dei aula em EJA, Educação de Jovens e Adultos, eu dei aula para muitos pedreiros, ajudantes de pedreiros, e eu sempre falava da técnica da Taipa de Pilão, e eles nunca tinham ouvido falar, inclusive porque alguns deles vieram da Bahia, de Minas, Paraná, de várias partes do Brasil. E a técnica da Taipa de Pilão, ela era muito mais usada no São Paulo colonial. Por quê? Porque São Paulo, na época da colônia, era um lugar pobre, era a periferia da colônia, por incrível que pareça. Eu estou diante de um mineiro aqui, que é da região nobre de Minas Gerais, da região do ouro, onde apareceu dinheiro. Então as igrejas de lá foram construídas em pedra. Só as primeiras que ainda usaram a técnica da Taipa de Pilão, mas lá em Minas é uma coisa rara, é uma coisa dos primórdios. Então mineiro não conhece. Agora São Paulo tem, e eu valorizo muito essa técnica da Taipa de Pilão, porque, gente, é maravilhoso isso. Isso veio com os portugueses, mas que eles aprenderam dos árabes, dos berberes, do norte da África, até do Império Romano, porque o Império Romano também usava a técnica da Taipa de Pilão, que é barro socado. Então eu tive que pesquisar, porque eu vim de outra área. Na minha área não existia esse negócio, existia a taipa de mão. Porque até hoje no Nordeste, quando eles falam taipa, eles pensam uma casa de taipa. E o que é uma casa de taipa? O que aqui nessa cidade chamava taipa de mão? Aliás, aqui no entorno, quando essa cidade nasceu, todas as casas eram de taipa, como o Nordeste concebe hoje. Ou seja, de pau a pique, como se fala aqui. Ou seja, taipa de mão, que também como se fala aqui. E por que se fala taipa de mão e pau a pique? Para poder diferenciar da outra taipa, que é a Taipa de Pilão. A igreja ali atrás, ela foi construída em Taipa de Pilão, que é uma coisa mais demorada, exige mais recursos. Adivinha quem foi que pilou o barro da Taipa de Pilão? A mão de obra escrava. Há alguma menção deles aqui no centro? Nenhuma. É como se isso aqui tivesse nascido assim, sei lá por quê. Hoje, em neogótico, isso aí, sim, provavelmente teve mão de obra de imigrantes italianos. Mas eu estou falando da Campinas do começo.
A Campinas do começo, que era bem aqui, não tinha mão de obra italiana, era mão de obra ou indígena escravizada, porque ainda havia escravos, mesmo que a escravidão indígena já tinha sido oficialmente proibida, na prática os senhores usavam qual mão de obra? Eles é que iam pegar a mão deles para fazer? Não, eles mandavam os escravos, os escravizados. No caso, no começo, como eles eram pobres, eles só tinham dinheiro para comprar escravo indígena. Aliás, eram eles que iam lá aprisionar os escravos indígenas para vender, porque eles eram pobres. E o escravo africano era muito caro. Eles não tinham dinheiro assim para comprar escravo africano. Só depois é que essa cidade vai comprando escravo africano, negro, não? Então esse centro aqui vai sendo erguido com a mão de obra africana, escravizada. Mas essa cidade apaga. Não há menção nenhuma. A impressão que tem é que os imigrantes branquinhos italianos é que construíram essa maravilha como foi feito lá na Itália. Mas aqui não é Itália. Aqui era a colônia portuguesa da América, quando essa cidade nasceu. Depois virou um país independente, o Império Brasileiro. Eu dou aula para os descendentes dos antigos escravizados dessa cidade. Eu fui descobrindo aos poucos, mas depois eu vou falar um pouquinho mais, porque aqui só me interessa mostrar como essa cidade despreza e apaga o passado. Isso tem a ver com esse tipo de capitalismo tipicamente paulista, porque como eu não sou daqui e o meu interlocutor também não é, ele é de Minas, então ali é capitalismo também, mas é um outro tipo de capitalismo. Por exemplo, o circuito das cidades históricas de Minas, eles sabem que aquilo gera capital através da indústria do turismo. Mas o paulista nunca quis saber esse tipo de coisa. O paulista quer o descartável. Ele quer... Eu tenho algumas hipóteses. Vou falar delas. Meu nome é Denilson, sou mineiro, né, de Belo Horizonte. Denilson Antônio de Sena Santos. Sim? É que maravilha. Sim. Tem a França aí no meio do... O Rio tem a ver. Você nasceu onde? Eu nasci em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? Sim. Capital mundial do galo. Sim, estou em Campinas desde o final do ano passado, vim em novembro de 2022 e antes de vir para cá eu morava em Itabirito, que fica entre Belo Horizonte e Ouro Preto, meia hora de Belo Horizonte, meia hora de Ouro Preto, né? Faz parte do circuito ali do ouro. Históricas. Sim, das cidades históricas. Inclusive Itabirito também tem uma igreja do século XVIII. O que a gente viu ali é uma pichação, não é grafite. Não. Então, primeiro, são dois conceitos. Uma coisa é grafite, outra é pichação. Grafite é grafite, não é pichação. Pichação é pichação, não é grafite. Aqui era o Marco Zero. Havia um monumento aqui de metal dizendo Marco Zero da cidade. Hoje não há mais. Roubaram, porque era de metal. A minha hipótese, igual aquela lá da fachada da igreja Basílica do Carmo, é que essa placa de metal foi roubada para ser vendida como sucata, exatamente porque era metal. Eu não tenho certeza que tipo de metal era, mas eu sei que até ferro, que é um metal barato, eles roubam, até bueiro. Agora, o que é que explica que um país, uma cidade como essa, até a placa aqui, o marco inicial da cidade, o Marco Zero, tenha sido roubado? A pobreza. Mas, gente, 20 anos atrás, estava aqui. O que explica que agora não está mais? Eu acabei de descobrir que não existe. O que explica foi o golpe de 2016, que empobreceu e quis recolonizar esse país. Aliás, com o apoio verde e amarelo dessa cidade. Eu estou bem no local onde ficava a matriz provisória. Então é muito interessante, porque essa cidade, ela nasceu aqui. E o marco inicial de fundação da cidade é a missa
que aconteceu atrás de mim, na capela provisória. Não há menção nenhuma, placa nenhuma, mas há essa coisa horrorosa ali, que não tem nada a ver com o local histórico, ou seja, a cidade, ela apaga essa história o tempo inteiro. Por quê? Porque eu poderia dizer que a vida é bela, e muito, e que a revolução caminha com pés de flor nos campos do meu país, com pés de borracha nas grandes cidades brasileiras, e que meu coração, não, o poeta mente, a vida nós a fazemos em sangue e samba, enquanto gira inteira a noite sobre a pátria desigual. Essa pátria desigual que o Ferreira Goulart cita na sua poesia, ela foi gerada por causa da escravidão. Então, eu descobri anos depois, né, que nessa matriz provisória, que era de taipa de mão, ou seja, uma casinha de pau a pique, houve um primeiro casamento e tem o nome dos escravos. Não há nenhuma menção aqui. E eu sempre perguntei por que a Arquidiocese de Campinas não tem nenhum marco de que o primeiro casamento oficial na matriz, não era nem matriz, era a matriz provisória, quer dizer, era uma cabaninha, igual a São Paulo, que nasceu também numa cabaninha, que depois vai ser chamado colégio, e depois pátio do colégio, e que existe lá formalmente, não exatamente o original, mas eles fizeram uma réplica. Por que Campinas não faz isso? E por que não tem o nome dos escravos? Porque eram escravos? Porque eram negros? Porque eram africanos? Essa é a minha problematização. Mas não é de agora, viu? Essa problematização, ela começou a ocorrer porque eu fiz uma pesquisa oral de professores da rede onde eu ensino, paralela ao grupo do Ângelo Pessoa, que era o Estudos do Meio na Prática Pedagógica, que eu também participava. E eu estou diante aqui de um fruto do Ângelo, que depois que foi professor aqui da Rede Municipal de Campinas, ele se tornou professor de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, não é isso? Sim. Campus de Nova Andradina. Foi lá que o Denilson conheceu o Ângelo. O mundo é pequeno e grande, como dizia o Carlos Drummond de Andrade. E o Denilson veio parar na minha sala de aula. Ai, meu Deus, que maravilha. Ele é fruto do trabalho do Ângelo Pessoa, que foi o coordenador do grupo de formação continuada, Estudos do Meio na Prática Pedagógica, que nós geramos aquele livro, né? Conhecer Campinas numa perspectiva histórica. Então, eu tinha essa pesquisa que era da história oral das professoras. E uma das professoras, que já era advogada, ela era professora do ensino infantil. Ela nasceu no mesmo ano que eu nasci, 1960, só que eu não nasci aqui. Ela sim. Não, ela nasceu, eu não me lembro agora se ela nasceu em Minas, mas ela de uma família que veio de Minas. Ela foi criada no bairro do Cambuí. E nessa pesquisa, na equipe, ela dizia para mim que na infância dela não havia negros no Cambuí. E mais ainda, ela dizia que não havia negros em Campinas. Isso é porque ela era inimiga do Chico Amaral. Eu também, eu poderia dizer a mesma coisa, porque o Chico Amaral, quando eu comecei a ser professor na Rede Municipal de Campinas, ele tinha sido o prefeito, ele era o prefeito em 2000, e ele era prefeito pelo partido do Maluf. Então, eu assisti uma coisa que eu abominava, era o malufismo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, por que não gostava do Chico Amaral, malufista? Mas o Chico Amaral, anteriormente, ele tinha sido do MDB. Ele era detestado por outras razões, né? Por outro público. Ele mudou de público. Mas eu não morava aqui. Mas ele ficou com a fama de que era ele o que incentivava
a favelização da cidade de Campinas. Em 2000, Campinas era tida, pelas estatísticas, como a 6ª cidade em número de favelas. Eu acho que isso colocava Campinas na frente de Belo Horizonte, em termos proporcionais. Era a 6ª cidade com o maior número de favelas, Campinas. Então, essa professora estava por aqui com o Chico Amaral. E ela tinha algumas ideias bem típicas de Campinas ainda hoje, de classe média ainda hoje em Campinas, que não havia negros na infância dela. E que os negros só apareceram aqui por causa das favelas, ou seja, por culpa do Chico Amaral. Ó, pelo amor de Deus. Como que eu falava isso para ela? Como que não havia negros na sua infância se em 1850 Campinas, a verdade era 15, 8 mil eram escravos. Mais da metade da população era escrava. Ora, eu ficava muito indignado com isso, porque agora que eu estou estudando em maior detalhe a escravidão na Paraíba, de onde eu sou originário, em João Pessoa, por exemplo, onde hoje o professor Ângelo Pessoa mora, porque ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu estudando a escravidão na Paraíba, descobri que a Paraíba nunca teve época alguma em que a proporção de escravizados ultrapassou 20%. Era 10, era entre 10, eu não sei de memória agora, porque eu estou velho, eu estou com problemas de memória, eu não decorei especificamente esse número, mas era entre 10 e 20%. Mas Campinas, em 1850, tinha mais do que 50% de escravizados. Ou seja, havia mais escravos aqui do que houve em toda a época colonial na Paraíba. Mesmo em Pernambuco, o que foi uma surpresa para mim. Eu não sabia disso. São Paulo, proporcionalmente, teve muito mais escravos. E por quê? Por causa do café. O café é que trouxe a prosperidade para essa cidade a partir de 1840. Aí eu perguntava para ela, o que aconteceu com essa população que era mais da metade da cidade? Ela disse, depois da escravidão eles sumiram, foram embora. Ela dizia isso, um absurdo. Agora veja só, uma professora, tudo bem que ela ensinava crianças que nem entendiam isso. Agora imagina ela no ensino do 1º ao 5º ano, ensinando isso. Eu sei que tem muito professor que os escravizados sumiram depois do 13 de maio de 1888. Não sinto informar, mas essa população escrava, negra, que sempre foi maioria da população aqui dessa cidade, ela continuou existindo, ela não desapareceu não. Sim, eu sei que havia uma estratégia para matá-los de fome, para excluir, mas não deu certo, eles continuaram sobrevivendo. E até hoje lá na minha escola, há professor que acredita nisso, nesse conto da carochinha, que os negros apareceram em Campinas porque eles vieram da Bahia para morar em favela. Eu vou parar um pouquinho, depois eu vou problematizar isso, porque eu vou lá no túmulo do Carlos Gomes, que era filho de um negro, mas ele foi embranquecido. A história dessa cidade apagou as origens negras, porque o Carlos Gomes é um símbolo importantíssimo de Campinas. E não é por acaso que ele está aqui, o túmulo dele está na praça onde a cidade nasceu. Mas é um Carlos Gomes que parece da mais pura flor do Lácio. Ou, porque na verdade ele morou mesmo na Itália. E ele se casou depois com uma descendente de italiano. Mas ele era filho do que eu suponho que tenha sido um escravo de um padre de Minas, que o ensinou a música lá em Minas, e ele veio para cá, para essa cidade, suponho eu que já liberto, ou seja, de origem africana negra. É bem claro. Tem uma única foto que aparece do pai do Carlos Gomes, e mesmo com todas as técnicas daquela fotografia do século XIX, que era muito fácil de embranquecer quem era negro,
Mesmo assim, é muito difícil esconder que o pai do Carlos Gomes era negro. E pelas informações históricas, ele veio de Minas. E o que dá a entender, pelo pouco de biografia que ficou dele, que provavelmente ele foi escravo liberto. Mas lá onde eu vou mostrar, que é o túmulo do Carlos Gomes, é um Carlos Gomes bem branquinho. Assim, apagaram o pai do Carlos Gomes. Que coisa triste, não? Favelas aqui, era sexta, né? Era a sexta cidade com mais favelas. Proporcionalmente, com o maior número de favelas do Brasil, quando eu comecei a dar aulas na rede. Por que eu sei disso? Porque eram estatísticas publicadas pela imprensa local. E onde a gente encontra essas estatísticas? Na hemeroteca da Biblioteca Municipal de Campinas. Estão duvidando? Vão lá, peçam pela pasta de favelas da hemeroteca da Biblioteca Municipal de Campinas e vocês vão encontrar esses dados. Lá tem uma área determinada, né? Problematizar. Por que a cidade é pichada? Quem é que picha? Bem, eu dei aula para muitos pichadores, não nessa escola onde eu estou lotado, que é o Raul Pila, mas numa outra, o Violeta Dória Lins, que tinha um grau acima na estratificação social, né? Em relação ao Raul Pila. Mas os meus alunos, eles confessavam, eles diziam, somos nós que vamos lá para pichar. Então, também isso eu problematizei, refleti. Por que eles picham a cidade? Bem no centro, no patrimônio histórico dela. Porque eles não se veem representados nela. Isso era uma tese nossa do grupo Estudos do Meio na Prática Pedagógica. As periferias, os negros, eles são excluídos, eles não se veem nessa cidade. É como se eles não tivessem nunca feito parte da história dela e como se eles não fizessem parte da realidade dela agora. Então por que eles vão cuidar de uma coisa que os exclui? Isso que explica. Aí, gente, nadar contra a correnteza não é fácil. Porque desde lá são 23 anos que eu tento incluí-los na história de Campinas. Olha, eu estou aqui diante de um MUP, que é Mobiliário Urbano para Informação Turística. A estrutura em si, que é aço escovado, ela é industrial, só que eles fabricam a forma, não o conteúdo. Esses MUPs são usados no Brasil afora, mas eles podem ter o que? Nada. Pode ter propaganda de um produto comercial qualquer, de Coca-Cola, de cerveja, de seja lá o que for. Mas Mirza Baf Pelichota, minha amiga, historiadora, que foi professora da PUC aqui durante 15 anos, nessa cidade de Campinas, e que se doutorou pela Unicamp, ela ficou alguns anos como assessora da prefeitura, assessora historiadora da prefeitura de Campinas no turismo, e depois juntaram as pastas de turismo com a indústria. E na verdade, do jeito que está aqui, que é onde nasce a cidade, isso é fruto da pesquisa dela de anos, que ela foi reunindo e foi criando a concepção, o conceito, né, o meu colega Andrei Campanini, ele chama, não é que ele inventou isso, mas foi ele que trouxe para mim, lá no Raul Pila, esse conceito de didática da história. Eu já sabia que os alemães, os historiadores alemães, eles usam isso, a didática da história, porque a Alemanha passou pelo nazismo, e a Alemanha de hoje nada tem a ver com o nazismo. A Alemanha de hoje é antinazista. E ser nazista na Alemanha é cadeia certa. Então tudo na Alemanha, da República Federal Democrática da Alemanha, é feito para desconstruir a história anterior do nazismo. Então eles criaram esse conceito de que a própria história, a própria cidade, você andar numa cidade é você estar aprendendo sobre a história.
Isso, se eu não me engano, é o que estão chamando de didática da história, né? Eu sou professor de história, mas aí eu ensino formalmente a história. Só que não precisa aprender história só na sala de aula. Basta andar por aqui. Então, foi o que a Misa fez, né? Ela fez essa placa, mas essa placa aqui ela não é uma placa isolada. Na verdade, era toda uma política da prefeitura de Campinas de, nos pontos históricos chaves, ter MUPs como esse, com essas informações. Tem informações históricas, tem imagens da época. Hoje, o que a gente vê? O que essa cidade faz? Ela apaga a história constantemente. É uma história descartável. Aliás, é o capital, né? É o capital do descartável. É o capital do tipo copo plástico que você usa e joga fora. E o que eles usam e jogam fora? O próprio patrimônio histórico da cidade. Porque eles não veem que lucro pode dar aquilo. O lucro é o que a Europa faz, né? É o que Minas faz, é o que Salvador faz. As pessoas vão lá atrás daquilo que aqui em São Paulo é considerado coisa feia e velha. Ah, mas não é porque isso não, sabe por quê? É porque é bem lucrativo você derrubar, construir, derrubar, construir, derrubar, construir, derrubar, construir, porque os lucros vão se renovando. Agora, os lucros da destruição, aí dizem que a destruição criadora é coisa nenhuma. É destruição destrutiva mesmo. Porque, ainda mais agora, em períodos de fascismo e neonazismo, Campinas é um dos centros de grupos neonazistas e neofascistas. Há o Partido Integralista aqui. É o culto ao Deus Guerra. Eu estive lá em Berlim e fui ver aquela igreja, a igreja memorial do imperador, do Kaiser Wilhelm, que está lá destruída. Então eu falei lá na frente daquela igreja luterana. O nazismo e o fascismo falam muito em Deus, pátria e família, mas o Deus que eles cultuam chama-se War, Deus, guerra, destruição. E não tem nada de criativo nisso, não. Agora, por que acontece isso? Para uma parte do capital que o financia é muito lucrativo, né? Destruir, construir, destruir, construir, destruir, construir. Lucra bastante, né? Mas nem todo o capital se confunde com isso. Lá mesmo em Berlim, lá mesmo em Roma, na Suíça, na França, o capital que investe na indústria do turismo, ele lucra com outro tipo. Aí eu digo, ali é construtivo. As pessoas vão lá, pagam dinheiro, ficam em hotéis, elas movimentam toda uma indústria chamada indústria do turismo, que é muito lucrativa, mas ela não lucra com a destruição, ela lucra com a preservação do patrimônio histórico, certo? Essa cidade aqui, ela tem, eu estava falando com o Denilson, ela tem um patrimônio que a maior parte aqui do centro da cidade foi construída no século XIX. Esse centro que é o quadrilátero, que vai dessas avenidas que cercam aqui, essa pequena parte que é o centro original da cidade, né? Nem você está aqui, mas quando ela nasceu, era só 3 ruas. Depois ela foi se expandindo, mas isso foi assim também na Europa. A maior parte das cidades da Europa eram pequenas, depois é que elas foram crescendo e elas começam a crescer mesmo, a se urbanizar mesmo no século XIX. Então, o que eu quero dizer com isso? O patrimônio histórico de Berna, por exemplo, capital da Suíça, onde eu já estive, onde eu gravei tanta coisa, boa parte dele é do século XIX. O capital, centro de Paris, onde os turistas de campineiros, snobs, vão, os snobs, né? Porque agora ficou moda ir para Miami, mas antigamente era para Paris. Só que aquela Paris que eles vinham ali, a maior parte era século XIX. E o que eles faziam com a cidade deles, que não tinha um patrimônio tão antigo quanto o de Paris, tão antigo quanto o de Berna? Eles, desse jeito que eu estou mostrando, aí eu posso dizer assim, ok, não é elegante, não é científico, mas eu posso dizer, gente burra, que não percebe que tem uma riqueza que está lá, na frente deles, e eles não sabem explorar. Agora,
Aí para dizer que isso é brasileiro? Não, isso é paulista. Porque Minas Gerais não faz assim. Aí o Denilson aqui para me mostrar, para me comprovar. Ouro Preto sabe que é bem lucrativo manter o patrimônio histórico de pé, porque é aquilo que atrai tanta gente, né? que deixa dinheiro ali. Então é burrice de paulista. Não é burrice de baiano de Salvador, não. Porque o que atrai gente do mundo inteiro para ver Salvador é aquelas coisas antigas que só tem em Salvador. Porque você acha que um alemão vai sair lá da Alemanha para ver a imitação de cidades que ele tem no original, na Alemanha, que é Blumenau? É só porque o clima é diferente? Não. Sabe que o que atrai o alemão para vir ao Brasil? Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, que é novinho, né? Mas não é igual Nova York. Aliás, eu vi pouco de Nova York lá na Europa, viu? Até tem Frankfurt. E eu estava pensando, parece ser uma coisa boa, né? Que eles se modernizaram, quiseram modernizar a cidade construindo arranha-céus, mas não é não. Aquilo ali é um sintoma muito ruim. É porque os arranha-céus lá, eles foram construídos onde a cidade foi destruída na guerra. Ela foi tão bombardeada que o centro ficou vazio. Aí eles então construíram aqueles arranha-céus. É completamente diferente da mentalidade paulista ou norte-americana. Até tem arranha-céus lá, mas os arranha-céus lá não derrubam as construções da Idade Média, nem do Império Romano. Essa é a diferença, porque aquelas ruínas do Império Romano e da Idade Média, no caso da Suíça, não tem ruínas não, a Idade Média está intacta. É o que atrai o turista. Você acha que eu mesmo vou querer sair daqui, onde eu vejo lá, São Paulo, aqueles arranha-céus, para ver igual na Suíça? Zurique até tem, sabe? Zurique tem aqueles, mas não é mesmo em Zurique, não é a mesma coisa. Porque tem essa diferença, eles não derrubam o patrimônio da Idade Média, do Império Romano, o que tem de ruínas de Império Romano na Suíça. Então o suíço sabe que o que atrai capital é o patrimônio histórico, mas não é só o suíço, a Europa de modo geral. Aí eu vou dizer, ai que burguesia burra é esta, a de São Paulo. Denilson, o que me deixa triste é que a gente está bem no local onde era a casa de câmara e cadeia, mas também a primeira sala de escola, que hoje é a Rede Municipal de Campinas. Chamava naquele tempo Escola Régia. Ficava aqui. Agora, cadê o prédio que estava aqui? O gato comeu. É a mesma pergunta que eu fiz na minha escola. Cadê o painel que estava aqui? O gato comeu. E o gato comeu por quê? No caso da minha escola, porque foi um artista negro que fez o grafite e porque há professores que acham que aquilo não é arte, é coisa feia. Mas eu também falei, pois é, mas na cidade de Basileia, na Suíça, bem no centro medieval, tem uma parede enorme com grafite, porque lá eles não acham que grafite é coisa feia. Mas é claro, né? Hoje em dia eles querem imitar Miami. Antigamente queriam imitar a Europa, Paris, eu acho que pelo menos era mais sofisticado. Agora, imitar Miami, pelo amor de Deus, o nível baixou bastante. Né? Então, cadê a casa de câmera e cadê a que estava aqui? O gato burro do capital paulista destruiu, porque eles achavam que era coisa atrasada. Só que Ouro Preto não destruiu, preservou. E é exatamente aquilo que atrai turista e que gera lucro para o capital mineiro. Então, não precisa nem questionar o capitalismo. Não é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é, ai meu Deus, que burrice, não perceber que o patrimônio histórico gera lucro, sim. E que essa história de derrubar e construir, derrubar e construir é menos lucrativa no longo prazo. Aqui ficava a casa de câmara e cadeia e foi aqui que teve
se não me engano, a primeira e última escavação arqueológica em 2004 que eu fotografei e foi organizada pela Mirza. A autora intelectual é Mirza, a então esposa do Ângelo Pessoa. E também pelo Ângelo Pessoa. Então, era arqueologia urbana. A ideia era transformar aqui como... porque na escavação arqueológica, que atualmente está completamente tapada, dava para ver a fundação da antiga Casa de Câmara e Cadeia. E foram encontrados objetos do século XIX, pedaços de louça. Isso está no Museu da Cidade atualmente, mas a ideia era mostrar que aqui ficava a Casa de Câmara e Cadeia. Atualmente é o túmulo de Carlos Gomes. As pessoas passam por aí, nem sabem que aquilo ali é o túmulo de Carlos Gomes. Mas hoje o Carlos Gomes, ele é ícone da cidade, mas quando ele morreu não era não. Ele era tão desprezado que ele morreu fora de Campinas, ele morreu em Belém do Pará. Ele foi enterrado lá. Olha para você ver como são as coisas. Por quê? Porque ele era monarquista. E os republicanos daqui o apagaram da história. Mas depois se arrependeram, porque ele era muito conhecido internacionalmente, né? Aí depois que ele já tinha morrido, tinha sido enterrado em Belém, ele era apenas ossos. Aí mandaram trazer os ossos. Isso foi em 1905, se eu não me engano. Até isso eu posso estar confundindo, mas até o Santos Dumont, que estudou aqui no Culto à Ciência, que atualmente é uma escola estadual, esteve aí na cerimônia, ficou cheio de gente que parecia que era o enterro do Carlos Gomes, mas não era. Era o traslado dos ossos. Aí ele foi colocado aí. E hoje as pessoas nem lembram que é, oficialmente, o túmulo do Carlos Gomes. É isso que dá você desprezar a própria história. Acontece isso, né? Não é o que acontece em Minas, né? Tem toda uma indústria em torno da história das cidades históricas. Mesmo no Rio, mesmo em Salvador. Não tanto quanto na Europa, porque a Europa valoriza mesmo. Aliás, eu fui ver, viu, Denilson, lá em Roma, na Itália, né? Em Pompeia, Nápoles. Eu vi que a profissão de historiador é bem valorizada, porque tudo é história na Itália. E não é uma história descartável, não. Eles cuidam. Isso independente de governo. Seja lá qual for o governo. Sim, Minas tem algumas cidades, né? Não só Ouro Preto, como Diamantina, Congonhas do Campo, São João del Rei, Paracatu, que fica mais perto de Brasília, que eu conheci quando eu estava no ensino médio. Mariana. Paracatu tinha o centro histórico todo do barroco. É um barroco diferente. E a técnica, como era mais pobre, Paracatu era a periferia de Minas, então era de barro, no caso adobe, que era muito interessante. Eu tirei fotos quando eu tinha 19 anos, lá em Paracatu. Goiás também tem algumas cidades de Goiás, tipo Pirenópolis, Goiás Velho. Até o próprio Itabirito também, que fica próximo ao Itabirito eu não conheço, mas esse senhor me levará lá e eu vou fazer documentário. Eu quero muito conhecer Ouro Preto, coisa que eu ainda não conheci. Eu conheço Roma, mas não conheço Ouro Preto. Não é porque eu sou alienado não. Porque as circunstâncias históricas do país me fizeram isso. A minha filha se casou com suíço e foi para lá, para a Suíça. Mas, na verdade, o que eu queria era me mudar para o Rio de Janeiro. Mas a minha filha já não mora mais aqui. Então não foi escolha minha. Eu, por acaso, conheço primeiro Belém e Roma. E ainda não conheci Ouro Preto, mas não foi porque eu quis. O meu plano era conhecer primeiro Ouro Preto. Olha, este é o antigo Beco do Inferno.
era já a periferia da Campinas do começo, né? Porque lá adiante eu estou vendo o atual Colégio Carlos Gomes, mas no século XIX ali já era arrabaldes, era fora da cidade. O próprio colégio não existia, ali era uma espécie de charco, de pântano, porque tem um córrego que atualmente está canalizado e as pessoas passam por cima dele. Não vem, ele só vai surgir logo depois da prefeitura. Era o que hoje a gente chama de periferia da cidade. Não é por acaso que o nome é Beco do Inferno, porque até assassinatos aconteciam aqui, porque era gente de má fama que morava aqui. Isso depois da escravidão, mas durante a escravidão também era perigoso. E, no entanto, olha, eu achei até que não está tão ruim assim, não, o Beco do Inferno, como patrimônio histórico. Ele está, mas não é exatamente pichação. Aqui me parece mais grafite do que pichação. Eu acho que os artistas têm alguma memória e uma memória afetiva e eles cuidam. Olha que interessante, né? Eles cuidam da periferia do século XIX com um certo carinho. Sabe por quê? Porque me lembrou muito Nápoles. Eu andei pelo centro de Nápoles, onde tudo é torto, as ruas são muito estreitinhas, os carros nem podem circular. Mas sabe qual é a diferença? Nápoles, hoje, em pleno século XXI, preserva do jeito que era. Não mandou demolir para fazer avenida reta nenhuma, não. Essa é a diferença. E o Beco aqui do Inferno me fez lembrar Nápoles. Eu fiquei feliz. Nem tudo está perdido. Quer dizer que a gente ainda pode recuperar esse passado e valorizar. Ainda é a minha esperança. Estou no fim da vida, já não vou conseguir fazer isso com alunos. Leva tempo, né? Mas eu ainda acredito que a geração do André vai fazer. Vai educar as periferias para preservar a memória da presença deles aqui desde o começo. Porque dizem que eles não existiam, que não havia negros aqui. Mentira. Eles estão aqui e não foi porque os baianos vieram, não. Aí eu vou chegar lá perto do Cambuí, porque aqui era a periferia, ia conduzir para os arrabaldes, e lá era onde ficavam os barões, onde ficavam os donos das fazendas de café. Eles não queriam ficar muito perto de uma cidade muito agitada, que na verdade era pequenininha para os padrões de hoje, mas para eles era muito agitada. Eles estavam acostumados à tranquilidade das fazendas, né? Aí quando eles vinham aqui, era para ficar, geralmente era nas festas católicas, eles ficavam nas suas chácaras. E vocês acham que eles iam fazer o serviço doméstico? Quem é que eles traziam para fazer o serviço de casa? Os escravos. E o que aconteceu com esses escravos depois do 13 de maio de 1888? Eles sumiram, como me dizia a minha colega? Não, eles ficaram aqui mesmo. Então é por isso que o Cambuí hoje é um bairro nobre da cidade, né? Cheio de prédios moderníssimos, de alto padrão, de gente de alto poder aquisitivo. E nesse ponto lembra o século XIX, que eram os donos das fazendas de café. Mas os descendentes dos antigos escravizados, eles continuaram como agregados das chácaras, né? E depois, já no século XX, também é um bairro negro. A cidade esconde, apaga, mas o Cambuí tem a tradição de também ser um bairro negro. E o Museu do Negro, que havia quando eu comecei a dar aula de história, ele ficava aqui, no Cambuí. E eu descobri que a favela onde eu dou aula hoje, através do Raul Pila, o segundo barraco, a família veio do Cambuí, ou seja, eles são negros e eles são descendentes dos ex-escravos de Campinas, não vieram da Bahia. E eles também não vieram direto para morar em favela, não. Eles vieram do Cambuí. E por quê? Porque houve uma briga doméstica. A mãe se separou
do pai. Foi por isso que ela foi lá. É o segundo barraco da atual comunidade. Olha como a história está presente. Só que estes foram apagados. Eu passei esses 23 anos dando aula para gente que é apagada. E eu querendo incluí-los. Não estava sozinho, não. O Ângelo Pessoa era um dos meus aliados. Só que o Ângelo hoje é professor de História da Universidade Federal da Paraíba. Ele continua fazendo esse trabalho, só que ele faz hoje em João Pessoa. Mas eu estou aqui com um fruto do trabalho dele, que vai vir aqui, vai dar a volta e vai aparecer aqui. Vem, Denilson. Eu vou falar, Ângelo, olha nós aqui, travesso. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Fazendo, olha o fruto do seu trabalho lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é estagiário, também vai ser professor de História. E ele está aqui no Beco do Inferno, que foi muito bem descrito e valorizado pelo historiador Roberto Amaral Lapa, o que fundou o Centro de Memória da Unicamp. Aliás, foi por causa do livro dele que eu conheci o Beco do Inferno, né? Os becos, os antros e os becos de Campinas. Livro clássico. Eu sei que você estava lá no enterro desse historiador, quando você conheceu a Carolina Galzerani, que era professora de História no Departamento de Educação da Faculdade de Educação lá da Unicamp. A própria Carolina Galzerani hoje também já faleceu. E daqui a um pouco mais eu também estarei falecido. Mas olha eu aqui. Talvez seja uma das poucas marcas que eu deixo da minha presença. Eu lutei o bom combate. E sabe qual foi o meu bom combate, Ângelo, junto com você? Inserir os excluídos dessa história. E no caso, os descendentes dos ex-escravizados. Ok. Esse lugar é importante para mim porque no século XIX, ali já era fora de Campinas. De um lado, que é esse, a gente tem o atual Colégio Carlos Gomes. Quando ele foi construído, isso eu não tenho certeza de memória, mas foi início do século XX. E ele foi feito em estacas de madeira porque o terreno era encharcado. Então ele é novo. Ali era um charco, porque aqui tem um rio que passava aqui. Hoje é a Avenida Anchieta. Olha os nomes. O jesuíta que fundou São Paulo. Mas ali a gente tem o atual prédio da prefeitura chamado Palácio dos Jequitibás. No passado ele foi como um quintal da Santa Casa e também do orfanato, porque havia meninas órfãs. Elas iam brincar aí nesse quintal. Só que esse quintal, ele era o que sobrou da Mata Atlântica. E é isso que eu quero destacar aqui. Campinas nasceu em território da Mata Atlântica. Meu primeiro documentário, que é o Plantando o Saber, eu falei isso através da narração, né, que é feita pela Juliana Siqueira, que naquele momento foi a minha mestra, que me ensinou a fazer documentários do Museu da Imagem do Som, e atualmente ainda é servidora pública municipal. Ela ainda está lotada na Secretaria de Cultura. E é ela que faz a narração do texto que eu criei. Campinas nasceu em meio a território de Mata Atlântica. Portanto, Campinas tem que obedecer à lei da Mata Atlântica. Mas essa cidade fez de tudo para destruir a Mata Atlântica. Mas restou algo dela. Uma das coisas que restou foi o atual Bosque dos Jequitibás, que não fica aqui. Outro dia eu farei um documentário lá. E aqui, o próprio prédio da prefeitura, que é o Palácio dos Jequitibás. E tem o Jequitibá aqui, porque havia mais Jequitibás. Um deles foi derrubado nos anos 90, porque
uma empresa terceirizada qualquer da vida, já no pacote neoliberal, né? Eles foram decorar o Jequitibá como árvore de Natal e terminaram derrubando o Jequitibá, que era apelidado de Seu Rosa. Que pena que eu não peguei um pedacinho do Seu Rosa de memória, porque os Jequitibás duram 4.000 anos. E esses Jequitibás, eu acho que só um deles, original, está aí. O Seu Rosa tinha menos de 200 anos, era novinho. Porque se o tem um Jequitibá que fica na divisa de Minas com São Paulo, ele tem 3.000 e tantos anos. Então, um Jequitibá com menos de 200 anos é novinho. E tem um Jequitibá lá no Bosque dos Jequitibás que tem quase a idade do Brasil, é jovem. Tem 400 e tanto, quase 500 anos, é jovem. Se ele pode durar 4.000 anos, então, olha como é fácil derrubar, destruir. O difícil sempre foi e sempre será construir com solidez. O Jequitibá é símbolo da Mata Atlântica. E hoje, o que sobrou dela? Sobrou 7%. Ou seja, desmataram 93% da Mata Atlântica. O atual presidente da Câmara dos Deputados deu uma entrevista nesta semana dizendo que, porque cuidado, só sobrou 7, ele na intenção dele, ecoando as classes dominantes do Brasil colonial. Porque foi tudo derrubado para plantar cana-de-açúcar e depois para plantar café. Derrubaram o quê? A Mata Atlântica, que começa lá no Nordeste, na região onde eu nasci, e vem para cá, e vai até o Rio Grande do Sul. Sobrou só 7%, ele achou, por que cuidar disso? Vamos desenvolver, porque não tem mais floresta para cuidar. Não, é o inverso. Porque o Pacto de Restauração da Mata Atlântica, ele fala que a meta é atingir 30% do território de Mata Atlântica. Aí ficam falando esses, o Arthur Lira, o deputado do PP, atual presidente da Câmara dos Deputados, esses que chegaram ao governo anterior fascista, eles ficavam dizendo assim, vamos desmatar a Amazônia, porque a Europa e os Estados Unidos fizeram isso. Sinto dizer, mas eu estive na Alemanha em janeiro e eu testemunhei e filmei com os meus próprios olhos que a Alemanha ainda tem florestas e que 30% do território da Alemanha é floresta. Então é uma mentira de que eles derrubaram tudo. Ao contrário, uma das grandes florestas da Alemanha é a Floresta Negra, que fica perto da Suíça. Ok. Vamos nos ater aos fatos e vamos acreditar na ciência, porque a ciência não é dogma religioso que caiu do céu, não. A ciência se questiona a si mesma e ela se renova. Nenhuma religião vai fazer isso com a facilidade com que a ciência faz. E é a ciência que nos mostra que uma favela pode ser urbanizada e parte integrante de uma cidade, que é o que eu vi na Itália. Lá não existe esse conceito de favela. É o que eu vi na Suíça. Lá não existe esse conceito de favela. O que eu vi na Alemanha. Lá não existe esse conceito de favela. Sabe por quê? Porque eles não excluem partes da população das suas cidades. E esse Brasil que veio da colônia exclui. Exclui quem? Os que vieram da senzala. Então, mas os que vieram da senzala e geraram as favelas podem ser integrados com a urbanização das favelas. O Leonel Brizola já mostrava isso no Rio de Janeiro, é por isso que eu odiava o Leonel Brizola, né? Agora, o que eu estou falando é que a própria floresta pode ser restaurada. Eu aprendi esse conceito de restauração florestal. E nós podemos sim restaurar aquilo que é só 3% da Mata Atlântica original, ela pode voltar a ser 30%. Campinas tinha. O que sobrou dela é a Mata de Santa Genebra, é a área maior de Mata Atlântica que a gente tem, mas nós podemos voltar a ter mais áreas. A escola onde eu dou aula mesmo, tudo ali era Mata Atlântica. Eu já falei tantas vezes. E, no entanto,
Os próprios professores acham que estão dentro de um bosque, mas eles não sabem distinguir quais são as árvores de Mata Atlântica, do bioma original, das árvores exóticas, que nem brasileiras são. Por exemplo, ainda existe eucalipto na minha escola, que é uma árvore australiana, nem brasileira é. Existem as tipuanas, que também não são brasileiras, são do norte da Argentina, do Paraguai e do sul da Bolívia. Porque esse país ainda não aprendeu a valorizar as espécies do bioma originário de qualquer parte, não é só da Mata Atlântica não. Então eu passei boa parte dos anos de professor de educação através da disciplina história, lutando pela restauração da Mata Atlântica. Eu vou morrer, eu não consegui, mas outros conseguiram.